Você se lembra de uma passagem bíblica em Oséias, capítulo 4, verso 6, que diz: "E o meu povo perece por falta de conhecimento"? Você se recorda? Você talvez já ouviu muito isso nos altares, nas pregações. Então a Bíblia diz que o povo de Deus, aqueles que creem em Deus, eles perecem muito por não conhecer, por falta de conhecimento. Se nós formos ver o contexto, nós vamos ver que Oséias tem sido usado por Deus no capítulo 4. Nos primeiros versículos, Deus diz assim: "E não há quem busque o conhecimento de Deus". O maior erro daqueles que se achegam a Deus é muitas das vezes não conhecer aquele que o chamou. Eles são transformados, eles são tocados e eles param, eles não progridem. A Bíblia diz: "Conhecei e prosseguir em conhecer o Senhor". Então, eu conheço e prossigo em conhecer. Nós devemos, a partir do momento que nós somos tocados pelo Senhor, nós somos mudados, transformados, nós precisamos dar continuidade ao conhecimento. E qual é o conhecimento? O que é muito falado nas pregações, o que é muito falado nos altares, nos ensinos, conhecimento da palavra. E por quê? Porque a palavra instrui a nós conhecermos a Deus. A Bíblia instrui o conhecimento de Deus. Há muita coisa que nós erramos, muitas coisas que nós deixamos para trás de usar, de usufruir ou de ter por falta do conhecimento. Então eu sou abençoado por um Deus, esse Deus me socorre, esse Deus me liberta, esse Deus me orienta, esse Deus me restitui, esse Deus me dá provisões, mas eu sou aquele que eu até creio, eu tenho minhas orações, eu busco a Ele nas minhas meditações, mas eu não conheço direito. E esse é o grande erro. E eu quero, nesse momento, falar de uma pessoa da divindade, que é o Espírito Santo. Eu creio na Trindade. A palavra Trindade não está na Bíblia, mas eu creio num Deus triuno, eu creio. E existe algo que muitos cristãos acabam deixando de fazer, na verdade a maioria. É uma barreira sobre isso. Existe um bloqueio para que as pessoas não consigam investir no Espírito Santo pelo conhecimento, pelo conhecimento. Eu quero ler um versículo bíblico que está em Efésios 4, versículo número 30, e diz: "Não entristeçais o Espírito Santo de Deus". A Bíblia está dizendo para a gente não trazer tristeza a Ele, não entristecer essa pessoa maravilhosa, ao qual fostes selados para o dia da redenção. Você sabe que o selo do Espírito Santo, a presença do Senhor em nós, através da pessoa do Espírito Santo, é que sela nós para o dia da redenção, para a nossa ida ao Senhor, para estar nos braços do Senhor. E as pessoas buscam o Espírito Santo, muitas vezes, em muita oração, glória a Deus, e precisam, necessário tremendamente. Os jejuns, as vigílias, bom, busca. Mas você acredita que eu encontro em minha vida muitas pessoas que não sabem me responder o que é o Espírito Santo? O que é? A maioria acha que é uma força ativa, um poder que desce, é algo que vem, um fogo que chega e toma a pessoa e depois abaixa um pouco esse fogo. E, na verdade, o Espírito Santo é muito mais que isso. Quando a Bíblia diz não entristeçais o Espírito Santo, ela não está falando somente o fato de nós errarmos, pecarmos, de nós agirmos contra as Escrituras. Porque é isso que nós temos. Aí você, podemos ter atitudes errôneas que podem entristecer a Ele. Sim, afasta o Espírito Santo, deixa o triste. Mas eu acredito, e vou dizer a você, que você vai entender que eu vou dizer agora, que muitos são as atitudes que trazem tristeza ao Espírito Santo e até à pessoa de Deus por falta de conhecimento. O povo de Deus tem um grande erro nisso. Eu não estou dizendo que são todos. Mas se eu estou conversando com alguém que não investe no conhecimento de Deus, você conhece a Deus mesmo, você sabe quem Ele é, você sabe onde Ele habita, você sabe quais são os atributos de Deus, você sabe a divindade, a onipresença, a onisciência, a onipotência de Deus.
Você entende quem é esse ser? Eu estou dizendo que para você estudar, não estou falando que você vai vê-lo. Você vai vê-lo lá no céu, mas aqui não. Mas eu posso estudar. Assim como o Pai. Eu vejo muitas pessoas que têm esse bloqueio, pessoas não sabem o que é o Espírito Santo. Sequer consegue responder essa pergunta. Porque a pessoa do Espírito Santo é magnífica. Primeira coisa que você precisa entender é que o Espírito Santo é uma pessoa. É um ser. Quando Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador, prometido por Deus. Então nós não estamos de algo assim que era leigo para os judeus, para os israelitas. Não, naquela época não. Porque já no livro de Joel, o profeta, dizia que nos últimos dias derramaria o espírito dele sobre toda a carne. Antes, no Antigo Testamento, tinha um bloqueio, era só em alguns. Mas agora, para todos aqueles que creem, recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma pessoa. Só que se eu não tratar o Espírito Santo como uma pessoa, que é o Consolador, as características do Espírito Santo é uma pessoa. Observe para você ver. É ele que convence o homem da justiça, do pecado, da justiça, do juízo. É ele que dá palavras para nós. É ele que nos orienta. É ele que intercede por nós. A Bíblia, eu não estou aqui para trazer uma série de versículos para você poder ler junto comigo, não. A minha intenção é, em alguns minutos, ativar o seu desejo, a sua vontade de buscar o Espírito Santo para conhecimento, conhecê-lo. Porque isso que é o grande problema. Nós entristecemos a ele por não conhecer. Então, nós temos algo, recebemos algo, mas nós não sabemos usar aquilo. Eu já passei por isso. Na minha vida, não estou falando agora com relação à pessoa do Espírito Santo, mas na minha vida eu já recebi presentes, já ganhei, já comprei. Eu já usei celular, eu já usei notebook. Eu não sabia usar. Ficou anos, não sabia manusear. E quantos benefícios eu perdi nisso? Quantos? O celular mesmo tem coisas muito boas, maravilhosas. Mas por falta de conhecimento do que eu tenho na mão, eu não usufruí o que eu podia. Por mais que tenha muitos benefícios e eu saiba, eu não vou conseguir talvez usá-lo todos. Mas se eu não sei, e se eu não busco saber? O problema é isso. O maior erro, o problema nosso é não ter tempo para conhecimento. Você tem tempo para orar, você tem tempo para pedir, você tem tempo para isso, para aquilo, mas parar, fazer um propósito, Senhor, quem é o Senhor? Senta aqui, conversa comigo, convidá-lo para entrar no seu carro, na sua casa, convidá-lo para, quando você se repousar, ele te visitar à noite, conversar com ele, compartilhar, falar, olha, estou sentindo isso, Espírito Santo. Alguns acham que é idolatria, não é idolatria. O Espírito Santo está no lugar de Jesus na terra. Você não peca se você tratá-lo como uma pessoa. Mas você entristece ele muitas das vezes com relação a isso. Como se fosse só algo que você vai sentir numa vigília, num culto. Isso é totalmente errado. O Espírito Santo não é uma visitação. O Espírito Santo é um ser permanente em nós. Jesus disse, o mundo não pode receber, porque não conhece, mas ele está em vós. Habita em vós. Então o Espírito Santo muitas das vezes fica triste. Não é porque às vezes você fica aí, hoje eu senti tanto o Espírito Santo no culto, o Espírito Santo está maravilhosamente feliz comigo. Ele vem e te visita, mas você sequer dá a oportunidade de ele se dar a conhecido a você. Eu estou falando com pessoas que têm o selo do Senhor, o selo da redenção. Você tem tempo para conhecer o Espírito Santo? Ah, pastor, sequer eu conheço a Deus. Comece então com o básico, porque visto que nosso Pai é um Deus maravilhoso, um Deus que habita nos céus dos céus, então vamos começar com algumas coisas básicas. Aquele que está com você, aquele que está em você, Espírito Santo. Pegue as Escrituras. Procure hoje, graças a Deus, a internet nos ajuda muito. Muitos são os estudos que nos orientam. Antigamente, para mim fazer um estudo, como falar agora, para você como eu estou falando, ou para mim estudar, eu precisava de livros, né, dicionário bíblico, enciclopédia bíblica e muitas outras coisas, bíblias e bíblias, cadernos, caneta, para poder chegar ao conhecimento de versículos. Nós usávamos muito concordância bíblica no meu tempo, que aí tinha nos livros. Eu me recordo de um livro bem grandão assim, era bem grandão mesmo. Era enorme. Eu me recordo, era grande, sabe?
não era não, era maior que esse caderno aqui, ó. Eu já tive eu tenho um caderno aqui, e maior que o caderno, maior que o caderno. O caderno era pequeno perto daquele, era uma capa grossa, era concordância exaustiva, era grosso, eu lembro disso. Eu usava. Hoje não, hoje nós temos a internet. A internet nos ajuda, você pode acessar rapidamente, ela concede a você versículos, passagens, traduções, dicionário, né? Concordância, como diz Strome. Meu Deus, tem tanta coisa. Aí você vai conheça o Espírito Santo, aplique sua vida a conhecer o Espírito Santo que habita em você. Você tem tido tempo para muita coisa, mas pare um pouco. Ah, mas depois eu vejo. Olha, o problema do ser humano é isso. Tudo deixa para depois, principalmente o brasileiro, viu? O brasileiro, deixa para depois eu faço, depois eu faço. E não faz coisa nenhuma. E vive uma vida triste, angustiada, porque fica presos com as coisas dessa vida. Preso, preocupado com isso, preocupado hoje com aquilo outro, e não tem uma vida totalmente, sabe, raquítica espiritualmente. E disso é muito cheio de Espírito Santo. Porque o Espírito Santo te visitou num culto, porque o Espírito Santo te visitou em um momento que Deus usou uma profecia. Isso é visitação, pelo amor de Deus. Seja sóbrio espiritualmente. Seja sóbrio. Né? A Bíblia diz, não embriagueis com vinho onde há contenda, dissolução, brigas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esse enchimento, não pense você, que se dá somente pela oração. E estou aqui a dizer, oração é tremenda, oração é necessária, oração nos faz conhecer tremendamente o Espírito Santo, eu sou testemunha disso. Ore tremendamente, mas também vai na Bíblia, vai conhecer o que diz as Escrituras, as qualidades, a característica que ele faz por nós, como ele está agindo em nós, o que ele pode fazer em meu favor, que eu não sei ainda, porque existe. Existem coisas que ele faz por você, que talvez você não saiba. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero lhe incentivar, a partir de hoje, dessa mensagem, você que está me ouvindo, você que tem acompanhado essas mensagens através desse canal do YouTube, abençoe a sua vida. Abençoe sua vida conhecendo aquele que habita em você. E não entristeça ele. Existem pessoas que não compreendem. Olha, Paulo chega no livro de Coríntios, 1 Coríntios, você lembra? Capítulo 12, que fala dos dons espirituais. Qual é a primeira coisa que ele diz? Acerca dos dons espirituais, irmãos, não está falando para qualquer um, está falando para uma igreja conhecedora. Aliás, uma igreja que se movia nos todos os dons, nos 9 dons do Espírito. Acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorante. E olha a palavra que ele usou, ignorante. Essa palavra ignorante não significa de ignorância de ser uma pessoa bruta, ruim, não. É ignorância por falta de conhecimento. Esse que é o problema. Então, a igreja de Corinto se movia poderosamente nos 9 dons. Pode ver, estuda. Nos dons espirituais, a igreja de Corinto era tremendamente usada, mas era ignorante no conhecimento. E Paulo ensina. Começa a dons, a ministérios, a operações, e começa daí depois os 9 dons que ele fala, as operações. Então, ele orienta. Então, não é somente você provar das orações e ser usado. Você sabia que há um versículo que diz que Deus, olha o que está na Bíblia, Deus aperfeiçoará o dom que há em ti. Você já leu isso? Está na Bíblia. Pastor, tá. Então vamos lá, caminhe comigo. O dom espiritual é imperfeito? Claro que não. Deus é perfeito. O Espírito Santo é perfeito. Então vai aperfeiçoar o dom que não entendi, pastor. Isso significa que você, que é o vaso, não entende muito bem o dom. Lá, aliás, não entende quase nada, não é verdade? A gente começa tudo assim. Vamos começar como uma criança. Estou aprendendo agora. Conforme você vai andando, caminhando, você tem a responsabilidade de procurar entender o dom que você possui. Porque o dom é do Espírito Santo. Há vários dons, há vários ministérios, há várias operações. Mas o mesmo Espírito opera em todos, disse Paulo. Então, o Espírito Santo é dono dos dons. Se é ele o dono dos dons e lhe deu, você precisa conhecer o que ele lhe deu. E Paulo está orientando, olha, conheçam. Vocês estão sendo ignorantes por falta de conhecimento. Mais uma vez, a Bíblia
Ele alerta. Agora você tem os dons, você se move, por isso que muita gente se frustra. E você não aplica o seu tempo em conhecer o dono do dom. Ele é o dono dos dons. E cada vez que você vai caminhando em conhecer mais os dons, pela palavra, pelo conhecimento da palavra, pelas orações pedindo orientação, aí sim Deus aperfeiçoa você, vaso, juntamente com o dom perfeito. Fica melhor, cada vez melhor. Quanto mais você se conhece, existe muita negligência, muita ignorância acerca dos dons. Ofende, às vezes, até o próprio Espírito Santo. Existem situações que uns culpam o Espírito Santo do dom e outros ganham para si a glória que é do Espírito Santo sobre os dons. É muita coisa. Então você precisa conhecer melhor o dono do dom, dos dons, que é o Espírito Santo. Eu lhe convido através dessa mensagem, você que tem me acompanhado, conheça melhor os dons do Espírito Santo, conheça melhor os frutos do Espírito, mas acima de tudo, conheça melhor o Espírito Santo. Porque é isso. Vamos estudar sobre os frutos do Espírito. Vamos lá em Gálatas. Vamos estudar agora sobre os dons do Espírito. Vamos lá em Coríntios. Vamos estudar agora que o Espírito Santo é um consolador. Vamos lá em João. Vamos lá. Mas e quem é o Espírito Santo? Você já tentou buscá-lo em entendimento? Conversar com ele assim, Espírito Santo, gostaria de conhecê-lo. Eu tenho o Senhor, mas eu não compreendo muito bem. Eu sinto o Senhor. Quem é o Senhor? Fala comigo. Olha, isso é maravilhoso. Eu estou falando de. Eu, pastor Zé Reis, sei do que eu estou falando, porque eu estou provando e provei desde o início da minha conversão no Senhor, o que é buscar o Espírito Santo de forma assim, de conhecimento dele, conversar com ele, tê-lo como amigo. A partir de hoje, faça isso. Faça isso também. Mas, pastor, é tanta coisa na minha vida, então para um pouquinho de tanta coisa, priorize uma, que é buscar o conhecimento do Espírito Santo. Quem é essa pessoa? Depois você vai, quem é Jesus? Jesus é mais fácil que isso, porque a gente tem a história de Jesus, porque Jesus veio na Terra. Só que tem a divindade dele antes que ele viesse à Terra, tá? Tem o conhecimento da existência de Jesus antes, tem o conhecimento da existência de Jesus hoje, onde ele está. Assim como o nosso Pai também tem muito a conhecê-lo através da palavra de Deus. Esse é o conselho que eu te dou, isso é a minha oração, para que você possa conhecer o Espírito Santo e não entristecer ele mais pela ignorância de não conhecê-lo. Entende que é isso? Pela ignorância ou falta de conhecimento, por falta de empenho seu de conhecê-lo. Faça isso, tenho certeza que Deus vai te abençoar. Você que tem me acompanhado, não esqueça, cada vez que você entrar nesses vídeos, você que chega até o final, porque eu sei que muitos não chegam. E começam, não é atrativo às vezes para a pessoa e não consegue, e também há bloqueios. Dá um joinha, o joinha vai indicar, a plataforma vai ver que você gostou e ela vai mandar para você os próximos vídeos que serão postados pela minha pessoa, tá bom? Deus abençoe, que Deus possa te dar o conhecimento melhor daquele que habita em você.